O uso da inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal foi tema de uma live promovida pela Associação de Escritórios de Advocacia Empresarial, a Redjur. O palestrante convidado foi o diretor-geral do Supremo, Eduardo Silva Toledo. Durante a transmissão, os internautas puderam conhecer um pouco mais sobre a ferramenta de inteligência artificial Vitor. O sistema de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal está permitindo que a Corte possa enxergar pontos em comum em processos, sugerindo a aplicação de critérios por meio de algoritmos, a língua usada na informática. Na live, o diretor-geral do STF, Eduardo Silva Toledo, lembrou do caminho que o Judiciário passou para chegar até a implantação da inteligência artificial. Caminho esse que, no passado, começou com a digitalização de processos. O judiciário brasileiro ele foi muito inovador desde o início do século ao digitalizar os processos judiciais. Nós fomos uns dos pioneiros. Para se ter uma ideia, a Suprema Corte Americana começou a digitalizar os processos dela com 10 anos de diferença em relação à digitalização dos processos no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo não foi o primeiro tribunal no país a digitalizar os processos. Eduardo explicou o porquê de o projeto de inteligência artificial ter sido batizado de Vitor. Na década de 60, nós tínhamos um ministro no Supremo Tribunal Federal chamado Vitor Nunes Leal. E ele era ministro do Supremo e coube a ele, naquela época, sistematizar a jurisprudência do tribunal numa súmula, ou seja, de reunir decisões judiciais idênticas na súmula do Supremo. Começou naquela época. E como o objetivo nosso na inteligência artificial era justamente identificar casos iguais em termos de temas de repercussão geral, achamos conveniente homenagear um dos ministros da Corte que teve o trabalho pioneiro na época de sumular a jurisprudência do tribunal. Para o diretor-geral do STF, o uso da inteligência artificial não vai eliminar a necessidade de se ter um servidor acompanhando a tramitação dos processos. Hoje nós temos mais de 1.000 temas em repercussão geral no Supremo. O ser humano não consegue memorizar 1.000 temas de repercussão geral. Então nós precisamos de ajuda nesse ponto. Agora, cabe ao ser humano, é o que tem acontecido com o Victor, fazer o papel de conferir, de se certificar de que aquilo que foi sugerido está correto. O diretor detalhou como o sistema de inteligência artificial funciona na prática. O processo judicial chega no tribunal, o Victor faz o que a gente chama de osserização, que é a conversão de imagem em texto, e ele lê o processo e, a partir da leitura e do treinamento que ele recebeu previamente com decisões anteriores do tribunal sobre aplicação de determinados temas de repercussão geral, não são todos, são apenas temas que tiveram muita incidência no tribunal, muita recorrência no tribunal, ele sugere a aplicação de alguns dos temas de repercussão geral. O diretor-geral do STF defendeu o uso de ferramentas tecnológicas como caminho para melhorar a prestação jurisdicional no país. De lá para cá nós tivemos muitas melhorias que, pelo simples fato de terem acontecido, permitiram a continuidade dos trabalhos hoje da Suprema Corte durante a pandemia, da forma como nós temos visto, que nós não tivemos um dia de paralisação, nós não tivemos nenhum prejuízo na tramitação de processo judicial. E isso só foi possível porque nós tivemos essa mentalidade de que cabe ao tribunal mostrar como ser mais eficiente na prestação jurisdicional e no uso de recursos públicos. Bom, e a live sobre inteligência artificial, ela está disponível tanto para quem não assistiu quanto para quem quiser rever o evento. Está lá no perfil Redjur Brasil no Instagram.